falaremos sobre dependência linear. Para esta aula, devemos lembrar que estamos trabalhando no espaço euclidiano, ou seja, um espaço tridimensional. O conteúdo está dividido da seguinte maneira: definição de dependência linear e combinação linear, uma vez que ambos estão intimamente relacionados. Após trabalhar essas definições, veremos algumas proposições decorrentes da dependência linear. Antes de irmos para a definição de dependência linear, prefiro falar um pouco sobre o que seria uma combinação linear. O termo combinação linear refere-se a uma soma. Então, combinar seria somar termos com proporções diferentes. Por exemplo, combinação linear de x e y seria a soma de x e y, ambos multiplicados por uma constante diferente. Portanto, uma combinação linear de vetores é escrever um vetor como a soma de outros vetores, onde os termos alfa são números escalares constantes e são chamados de coeficientes da combinação linear. Como esse vetor u depende dos vetores de forma linear, podemos dizer que esses vetores v e o vetor u formam uma dependência linear. Vamos então definir formalmente a dependência linear. Ela é definida sempre levando em conta vetores de um certo conjunto, também chamado de sequência. Para uma sequência de um único vetor, ela é definida como linearmente dependente, caso o vetor seja nulo, e linearmente independente, caso ele não seja nulo. Para uma sequência de dois vetores, essa sequência será linearmente dependente se os vetores forem paralelos, e linearmente independentes se não forem paralelos. Note, a condição de paralelismo nos permite escrever um vetor como combinação linear do outro vetor. Por isso, vetores paralelos formam uma sequência linearmente dependentes, sendo um dependente do outro. Uma sequência formada por três vetores será linearmente dependente se os vetores forem paralelos a um plano, e linearmente independentes caso apenas dois deles sejam paralelos ao plano, sem serem paralelos entre si. Nesse ponto, podemos deduzir a seguinte proposição: a sequência de três vetores é linearmente dependente quando podemos escrever um desses vetores como combinação linear dos outros dois. Pode ser qualquer um dos três uma combinação linear dos outros dois. Por exemplo, o vetor A como uma combinação linear de B e C, ou o vetor B como combinação linear de A e C, ou o vetor C como combinação linear de A e B. Note que estes vetores serão linearmente independentes, 2 a 2, mas quando pensados como uma sequência de três vetores, serão linearmente dependentes. Isso também significa que são coplanares. Quaisquer sequências de 4 ou mais vetores serão sempre linearmente dependentes. Isso acontece porque estamos trabalhando com um espaço vetorial euclidiano, que é tridimensional. Por isso, temos no máximo sequências de 3 vetores linearmente independentes. Baseado nessas definições, vamos deduzir algumas proposições. Se alguma parte das definições ficou um pouco confusa, talvez agora as proposições esclareçam qualquer dúvida, uma vez que elas reafirmam as definições anteriores, sendo uma análise geral dos casos de dependência linear. Comecemos por uma proposição comentada anteriormente. Se dois vetores são Li, ou seja, não paralelos entre si, então uma sequência de três vetores só será LD se e somente se o terceiro vetor for uma combinação linear dos outros dois. Lembre que o se e somente se diz que o contrário também é válido. Se um vetor for uma combinação linear de outros dois vetores, então esses três vetores são LD, e os dois vetores bases são Li entre eles. Note que quando afirmo que C é uma combinação linear dos outros dois vetores, estou afirmando que ele é a soma de dois vetores paralelos ao vetor A e ao vetor B. Ou seja, αA é paralelo ao vetor A e βB é paralelo ao vetor B.
podendo ambos apresentar comprimento e sentido diferentes de A e B, respectivamente. No entanto, as direções serão sempre as mesmas. Aqui a quarta definição de dependência linear ficará clara. Se temos uma sequência de 3 vetores Li, então qualquer outro vetor no espaço é escrito como uma combinação linear desses 3 vetores Li. Trocando em miúdos, estamos dizendo que qualquer vetor num espaço tridimensional pode ser decomposto em 3 vetores Li. Essa proposição é frequentemente usada na física quando estudamos movimentos em mais de uma dimensão. Uma sequência com 2 ou mais vetores LD, C e somente Z, podemos escrever esses vetores como uma combinação linear. O contrário sempre é verdadeiro. Sempre que escrevemos vetores como uma combinação linear, eles formam uma sequência LD. De maneira geral, uma sequência de 1 a 3 vetores Li, C e somente C, essa equação admite apenas a solução nula, ou seja, escalares nulos. Note que isso é válido se apresentar uma única solução e ela sendo nula. Se apresentar outra solução além da solução nula, a sequência de vetores será LD. Essa proposição é importante, pois ela serve de critério para avaliar se uma sequência de vetores é ou não Li. Se qualquer um desses escalares não for nulo, a única maneira dessa soma resultar no vetor nulo será com vetores LD, onde um é combinação linear dos outros. Podemos escrever isso como uma outra proposição. Se for possível escrever essa equação com mais escalares nulos e também com escalares não nulos, essa sequência será LD. Dessas duas últimas proposições, tiramos um corolário. Se uma sequência de vetores é Li, então cada vetor gerado por essa sequência é único. Em outras palavras, cada vetor que for uma combinação linear dessa sequência terá seus coeficientes univocamente determinados. Escrevendo de forma matemática, dizemos que 2 vetores gerados pela sequência Li só serão iguais se os coeficientes de ambas combinações lineares forem os mesmos. Finalizamos essa aula por aqui. Se tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, me deixem um comentário. Próxima aula, bases.